Tu já percebeu que uma mesma roupa pode ficar de maneira completamente diferente em pessoas diferentes? Que em uma pessoa pode super funcionar e para outra pode ficar muito ruim? Eu não sei vocês, mas eu já tentei usar roupas das minhas amigas, da minha mãe. A gente trocava as roupas, né? Eu e as minhas amigas, e a gente se emprestava as roupas. E até hoje eu faço isso com a minha mãe. E quase sempre os resultados ficavam completamente diferentes, mesmo sendo a mesma roupa, eu vestindo, a minha mãe vestindo, os resultados sempre ficavam diferentes. Às vezes ficava mais bonito na minha mãe, ou às vezes ficava melhor em mim. E o caimento sempre era diferente no corpo das minhas amigas, no corpo da minha mãe, no meu corpo, mesmo a gente vestindo as mesmas roupas, às vezes ficava melhor nelas ou às vezes ficava melhor em mim. E por que isso? Eu sei que muitas vezes a gente pensa, será que não é o meu corpo? Será que não é porque eu sou mais gordinha ou eu sou mais magrinha? Porque eu tenho mais cintura, porque eu tenho menos cintura, porque eu sou mais alta, porque eu sou mais baixa? Será que não é por isso que ficou melhor ou ficou pior? Às vezes a gente pode até pensar que uma roupa vai ficar melhor porque é magra, ou porque tem mais curvas, ou porque tem até mais cintura. Mas a verdade é que nada disso importa. E eu já vou te explicar sobre isso. Pouco importa como o teu corpo aparenta ser. Ou seja, se tu é mais alta, mais baixa, se tu é mais gordinha, mais magrinha. O que de fato importa é a tua arquitetura corporal. Ou seja, a tua composição corporal, como a tua estrutura óssea, como a tua massa corporal, características profundas do corpo e não como ele aparenta ser, se tem quilinhos a mais ou não, se tem cintura ou não. Trouxe aqui uma foto de exemplo, vou olhar aqui para baixo que eu vou estar acompanhando no iPad para poder comentar. Essa foto aqui de exemplo, ela é do site Check the Tag, que traz essas comparações do mesmo look em pessoas diferentes. E aqui a gente já consegue notar a diferença de caimento no corpo de cada uma delas. Ambas são magras, ambas são lindas, mas a gente tem um caimento diferente. E elas têm um corpo teoricamente parecido, as duas são magras, as duas têm corpos parecidos. E por que que em uma funciona melhor do que na outra? Porque não tem nada a ver com ter cintura, com ter quilos a mais, com ser baixa ou ser alta. Tem a ver com a estrutura corporal de cada pessoa. Claro que a gente precisaria fazer uma análise mais profunda dos detalhes do look, como que elas estão vestindo, um vídeo, por exemplo, mas aqui a gente consegue perceber que funciona melhor na segunda foto, na segunda modelo, do que na primeira. Na primeira, parece como se fosse em um plano 2D, parece como se tivessem colado uma folha na frente dela e fosse o vestido. Parece que ele descola um pouco do corpo dela, como se fosse algo que não está casando com o corpo dela, não está vestindo o corpo dela e caindo no corpo dela, acompanhando o corpo. Nesse caso, a gente pode perceber que para a primeira modelo é um tecido muito estruturado, é um tecido que ele acaba caindo muito duro, realmente dando essa impressão de como se fosse algo que não está abraçando o corpo dela. É essa a sensação que nos passa. Literalmente como se fosse um plano 2D, algo que foi colado nela e não algo vestido. E aí, como eu falei, isso é muito de pessoa para pessoa, porque já na segunda, o caimento já parece melhor, já parece que a segunda modelo segura um pouco mais dessa estrutura do que a primeira. A gente consegue ver que parece estar mais vestido nela, literalmente. Parece que está abraçando mais o corpo dela. E isso varia muito de pessoa para pessoa. Vão ter pessoas que vão precisar de tecidos mais estruturados, vão ter pessoas que vão precisar de tecidos mais fluidos, outras vão ficar nesse meio a meio, assim como todos os outros elementos de roupas, de se vestir. Tudo depende da estrutura corporal de cada pessoa. Por isso é importante a gente lembrar que às vezes a gente tem o mesmo look que uma amiga tem e às vezes a gente acha que tá mais bonito nela ou às vezes a gente acha que tá mais bonito na gente. E não é porque a fulana tem um corpo X ou eu tenho um corpo Y que tá melhor ou tá pior.
e sim porque nós temos estruturas corporais diferentes. Tem looks que vão ficar lindos nela, assim como tem looks que vão ficar lindos em mim, sabendo e seguindo as instruções de cada identidade corporal. A gente pode notar, inclusive, ainda falando da foto, que na primeira, além do vestido estruturado, a gente consegue perceber o cabelo, que também tá trazendo esse peso de estrutura. Então é um cabelo muito bem delimitado, muito bem feito com gel, né? Muito bem estruturado, que também fica algo caricato, fica algo que não fica, parece que casando com a beleza dela. Então segue a mesma questão ali do vestido. E isso é o que a gente identifica dentro do método Kibe, do sistema Kibe. A identidade corporal, que vai muito além de formato de corpo, de como o teu corpo aparenta ser. E sim, a gente identifica o que mais valoriza a tua estrutura corporal. Única. Eu reforço, o problema não é o teu corpo, e sim as peças escolhidas. Não é porque fica bom em alguém que necessariamente vai ficar bom na gente e também vice-versa. Às vezes só não é o tecido indicado, a silhueta indicada, o comprimento de uma peça indicado e assim por diante. Bom, eu quero muito saber, então me deixa aqui nos comentários abaixo se tu já percebeu essa diferença da mesma roupa em pessoas diferentes. Te vejo no próximo vídeo. Beijo!